Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Vildominhos para falar com o Rui Cordeiro, técnico da formação do Lusitano de Vildominhos, que acaba de se sagrar campeão distrital da Divisão de Honra, época 2012-2013. Desde já aproveitar para dar os parabéns em nome do Sport Viseu e da Rádio Lafões ao Rui Cordeiro e a toda a estrutura do Lusitano de Vildominhos por esta conquista. E certo que a primeira pergunta vai: como é que se sente após a conquista deste título? Antes de mais, agradecer em meu nome pessoal e em nome do plantel e em nome de toda a estrutura do Lusitano, agradecer as palavras, e eu sinto-me feliz, como todo o plantel. Obviamente que foi o alcançar de um sonho, tanto para nós, equipa técnica, jogadores e direção, e também massa associativa. Foi o alcançar de um sonho, conseguimos, e obviamente que agora toda esta semana tem sido de enorme felicidade e de gozar todos estes momentos positivos que tivemos no domingo. Quando é que perceberam que iam ser campeões distritais? Repare, nós começámos a época, não tão bem quanto esperaríamos. Também não tinha sido condição vincada por parte da direção que teríamos que subir de divisão, embora que esta direção já alimentava esse sonho há algum tempo, mas não havia a ideia inicial de que temos que subir este ano. Estávamos a estruturar as coisas, o clube já está mais ou menos organizado, aliás muito bem organizado mediante outros clubes aqui da região no que concerne à formação. Nós trouxemos novas ideias, e depois tudo se proporcionou. Ao longo da época não tivemos um bom começo, fomos começando a melhorar, depois obviamente tivemos ali uma contratação ou outra que foram fundamentais, melhorámos, e depois nesta segunda fase temos ali um ciclo de 10 vitórias consecutivas, que obviamente que aí percebemos que muito dificilmente nos fugiria. Estávamos muito fortes, obviamente que passámos por situações muito difíceis, mas a equipa soube reagir a isso, e foi nesse momento em que eu percebi, ali em determinados jogos, que virávamos o resultado, ganhávamos ali quase a acabar, e aí eu percebi que dificilmente não iríamos conseguir. Há quem chame a este campeonato um campeonato atípico. Concorda com este título que dão a este campeonato? Atípico em que sentido? Por serem muitas equipas. Sim, foi um campeonato difícil e um campeonato imprevisível, digamos, ao início, porque não saberíamos quantas equipas é que iriam descer. Depois, quem subisse, não saberíamos muito bem que tipo de campeonato é que íamos disputar a seguir. Portanto, imprevisível, digo, e obviamente que também acho que foi um campeonato sensacional. Não me recordo nos últimos anos, pelo menos daquilo que há registros, ter havido um campeonato tão competitivo. Nós este ano acabámos por fazer o mesmo número de pontos do que o ano passado o Mortágua, mas o ano passado o Mortágua ficou a uma distância muito grande do segundo classificado, e nós este ano ficámos apenas 3 pontos. Portanto, e ali a diferença para o terceiro também muito curta, para o terceiro classificado. Portanto, acho que foi um ano, nesta competição da Associação de Futebol de Viseu, foi um ano extremamente interessante, e foi uma competição extremamente interessante até ali à última. Não se saberia bem quem iria ser o vencedor, embora que nós tivéssemos tido supremacia ao longo de vários jogos. Acho que acima de tudo foi emotivo, imprevisível, porque não saberíamos o que iria acontecer, e emotivo porque na última jornada foi uma jornada de grandes emoções em vários campos, o que torna também a competição bastante competitiva. Moimenta, Castro Daire, incluindo aqui também o Sátão, foram as equipas que andaram grande parte do campeonato mais juntas. O Sátão numa fase final um pouco mais afastado. Qual destes foi o adversário mais direto e o que vos causou mais dificuldades? Para nós, a estrutura, e para nós, a equipe técnica, sem dúvida, o Moimenta da Beira. Para já, porque foi a equipa que, a seguir a nós, teve mais tempo classificado em primeiro lugar, nomeadamente na primeira volta. E até porque, em termos de jogo, de qualidade,
sem dúvida nenhuma que era uma equipa que praticava um excelente futebol, tinha uma grande dinâmica, obviamente muito bem orientados, muito bem organizados pelo seu treinador, mas também ao mesmo tempo se calhar uma equipa um pouco imatura, demasiado jovem, que em certos jogos não conseguiu ir buscar aquele ponto fundamental e necessário para manter um ciclo de vitórias importante. Foi uma surpresa este momento. Se calhar ninguém contava após uma chegada à divisão de honra da forma como subiu, ter que disputar a liga para subir e depois andar a disputar os lugares cimeiros até praticamente a última jornada. Sim, claro que sim. Foi a surpresa do campeonato. Sim, digamos que poderia ter sido a surpresa do campeonato, até porque ao início não se sabia muito bem se viria para a divisão de honra ou se iria continuar na primeira divisão distrital, não é? Houve ali aquela ilha, acabou por subir à última da hora, construir ali um plantel muito em cima do joelho. E acho que por tudo isso teve todo o mérito e acabou por fazer um excelente campeonato e acabou também por ser um digno vencido. Porque por aquilo que fez ao longo de todo o campeonato merecia também eles subirem, mas só que obviamente só pode subir um, e neste caso sobe aquele que foi mais eficaz ao longo de toda a época e conseguiu manter ali um ciclo de vitórias importantes que acabou por culminar no primeiro lugar. Aqueles reforços vindos do Académico de Viseu foram, sem dúvida, vieram acrescentar mais qualidade ao plantel para poderem apostar nesta subida. Ao nosso plantel? Claro, tivemos ali uma fase que percebemos, portanto, nós construímos o plantel, a equipe técnica e a direção, construímos o plantel no sentido de ver e de avaliar que seria o plantel ideal para começar o campeonato e depois tentar perceber a meio do campeonato se haveria hipótese de conseguirmos melhorar com a entrada de um ou outro jogador. Portanto, isso verificou-se que foi necessário e foi fundamental termos ido buscar numa primeira fase o Álvaro, depois numa segunda fase o Costa ao Santorense. Obviamente que vieram-nos trazer mais qualidade e é isso que nós procuramos sempre, ter mais qualidade de jogo, e esses dois jogadores foram fundamentais nisso. Ao longo desta temporada sentiu muita pressão por parte externa ao clube no lugar em que esteve, ou nos comandos do Académico do Lusitano Vildomingos? Obviamente que sim, não é fácil. Um treinador como eu, jovem, muito jovem, num clube histórico como é este, com tanta massa associativa, com tantos adeptos, com uma enorme paixão pelo clube, não é fácil para mim ser um treinador amado, não é? Obviamente nem todos são, nem aqueles que ganham sempre são amados, portanto muito menos eu aqui, fruto da minha tenra idade. Agora senti o carinho e a paixão de muitos, obviamente criticado por outros tantos, mas essas críticas a mim, aquelas que me interessava ouvir, eu ouvia e tirava delas as ilações que eu achasse que eram necessárias para a minha evolução. As que não interessavam ouvia e passa-me completamente ao lado. Pronto, e é assim que eu encarei este fator. E é assim que esses fatores também me dão força para continuar a trabalhar e para continuar a evoluir. E essas críticas não chegaram ao plantel, através do plantel não tentaram chegar ao Rui Cordeiro? Através do plantel não, nós tentámos ali fechar um pouco aquilo que era o balneário e eu tive a sorte e o privilégio e a honra de ter ao lado de mim grandes homens, além de grandes jogadores, grandes atletas, grandes homens. E eles sempre estiveram connosco com esta equipe técnica desde o início, e isso é fundamental para o sucesso. Quando nós somos líderes de um grupo e esse grupo nos acompanha e segue os nossos raciocínios, as nossas ideias e luta por elas, obviamente que aí sentimos-nos extasiados, porque é onde chega o limite da liderança, é nós termos a nossa ideia, passarmos para os jogadores e eles amarem essa ideia como nós a amamos e quererem segui-la até à morte. E nesse aspecto os meus jogadores foram fundamentais para que essas críticas não nos deixassem abater. Tivemos ali um ou outro momento, pelo menos na fase inicial, foram fulcrais.
julgo que tivemos um empate aqui com o Campia em casa e depois vamos perder a Castro Daire a seguir, e as coisas abanaram aqui um pouco, sem dúvida nenhuma, e aí um ponto importante e aqui um agradecimento especial à direção, na pessoa do presidente e dos dirigentes que lhe são mais próximos, que segurou esta equipe técnica. Não é fácil. Uma equipa que todos achavam, numa primeira análise, ter condições para subir, recheada de grandes jogadores, e depois um treinador jovem como eu, e depois começar aquele campeonato e ter ali 2 resultados, um a seguir ao outro, menos positivos, obviamente que poderá ter abanado aqui alguma coisa. Não senti isso por parte da direção, chamaram, falámos, pusemos ali os pontos nos is, o que é que estava a correr menos bem, o que é que estava a correr melhor, avaliámos a situação e a direção foi fenomenal ao nos manter. Porque sabia, e passou-nos essa mensagem de confiança, de sabia que com esta equipe técnica que o Lusitano iria ter sucesso. E, portanto, foi fundamental também para a equipe técnica sentir esse apoio, sentir esse lado de parte da direção, e, portanto, quando é assim partimos para conversar com os jogadores e obviamente temos muito mais ambição, estamos muito mais seguros de nós próprios e podemos lhe passar uma mensagem muito mais confiante. E foi a partir daí que tudo mudou. Pois pronto, tivemos ali resultados extremamente positivos, com um final de primeira volta fantástico, a conseguir chegar ao primeiro lugar, ali uma recuperação de pontos fantástica por parte da minha equipa, que conseguimos chegar ao primeiro lugar, o que revelou o que todos esperariam, ou seja, deixando acalmar, normalizando os atletas, baixando-lhe um pouco o nível de ansiedade, poderíamos ter um efeito exclusivo, que poderia acontecer se viesse outro treinador. O futebol é mesmo assim. Se nós tivéssemos saído e se viesse outro treinador, mudava ali um pouco a mentalidade das coisas, retirava ali um bocadinho de pressão e as coisas começavam a crescer, e outro treinador se calhar seria campeão. Em alguma altura deste campeonato lhe passou pela cabeça abandonar o comando técnico do Lusitano Vildomingos? Não, lá está. Naquela altura que falei há pouco, conversámos com a direção e vimos que havia ali pormenores que haviam a acertar. Se esses pormenores não conseguíssemos acertar, seria melhor o Lusitano optar por outra equipe técnica. E a direção foi perentória e disse: não, foram vocês que reuniram este plantel, foram vocês que começaram, são vocês que vão acabar, aconteça o que acontecer. E isso obviamente que nos levanta o ego, e nós chegamos ao balneário e obviamente que temos um tipo de discurso mais confiante para os jogadores, e pronto, e a partir daí foi se calhar a tónica para que as coisas começassem a melhorar. A passagem pelo comando técnico da Sampedrense para depois voltar ao Lusitano como treinador, a experiência não era muito, foi esse o que por vezes causou alguns frições. Sim, repare, toda essa passagem foi um bocado calculada por mim. Eu, quando era jogador de Sampedrense e fomos campeões naquele ano, acabaram por ser campeões neste estado, acaba por ser um estado de talismã, comigo a marcar o gol da vitória. Por acaso foi um estádio muito talismã para mim, que eu disse também a estes jogadores que eu já fui feliz aqui, vou ser outra vez. Portanto, e nessa passagem pelo São Pedro, em que eu fui campeão, e depois decidi sair, em qual o presidente não queria por força nenhuma que eu saísse do clube de jogar, e eu disse: não, eu preciso sair, preciso de ir conhecer novas pessoas, preciso de ir conhecer novos projetos, porque você sabe que a minha ambição não é jogar mais. Eu daqui quero jogar mais um ano, depois a partir daí quero treinar. Já foi uma saída prematura de jogador. Eu já tinha treinado o São Pedro nesse ano nos Júniors, na fase final, e o presidente do São Pedro já sabia perfeitamente o que é que eu queria do futuro. Eu queria jogar mais um ano e depois começar a treinar. E a minha saída do São Pedro foi: eu aqui já não tenho muito mais a aprender, eu já vivi aqui o que tinha que viver, já fui feliz aqui, vou conhecer outras instituições, conhecer outras pessoas que me permitam também ganhar mais conhecimento para depois poder se ingrar naquilo que eu pretendia, que era ser treinador. Sente-se hoje um técnico diferente do que sentia há 10 meses atrás?
Claro, evidente, muito mais. Esta vitória deu-lhe um estofo maior e um reconhecimento realmente real do seu trabalho. Claro, dá-nos sempre. É assim, vão acabar por aparecer sempre pessoas que desvalorizam. Isso é mais do que óbvio, mas claro que sim, que nos sentimos super confiantes e super motivados para continuar a trabalhar nesta vida tão difícil que é ser treinador de futebol. Este é sem dúvida um clube diferente daquilo que há no resto do distrito. É um clube particular. Muito diferente. Os adeptos exigem muito dos jogadores e da sua equipe. Eu não tive a felicidade de passar por muitos jogadores como atleta, mas por aqueles que passei, foram 4, por aqueles que passei, este é sem dúvida o mais especial naquilo que é o aspecto massa associativa, história e clube. Portanto, se não estou em erro, é o clube com mais património nesta região, não é? A cidade de Viseu. O clube tem o estádio, é deles, é um estádio próprio, tem uma sede, tem toda uma estrutura gigante a nível de formação, a nível de sénior, e portanto, como vemos por todas estas fotografias e tudo isto que está colocado aqui nestas paredes, é um clube de enorme história e sobretudo um clube de grande paixão, motivada pelos seus adeptos. Eu nunca na minha vida iria imaginar que, se fosse campeão, teria o estádio como tive neste último jogo. Nunca na vida iria imaginar que, se fosse campeão, ia festejar para o Rossio e tinham a praça em frente à Câmara completamente recheada de pessoas. Não lhes sei dizer o número, mas de certeza 3 centenas de pessoas ali estariam a receber-nos, a aplaudir-nos. O que foi extraordinariamente fantástico. Eu fui campeão pelo São Pedro e fomos campeões, nada que se parecesse toda esta alegria à volta do clube. Portanto, aqui as pessoas de Vilmoinhos estão unidos à causa, adoram o Lusitano, são extremamente apaixonadas pelo Lusitano e é por isto que torna este clube histórico e ao mesmo tempo especial. Não é fácil treinar aqui, mas é ao mesmo tempo apaixonante. É também um clube que, como falou aí, a nível de formação, com muitos escalões de formação, com resultados. A equipa sénior, qual é a interação que tem com a estrutura do futebol jovem? Eu julgo que é uma interação boa, mas também penso que pode ser melhor. E o que é que se pode melhorar? Pode melhorar naquilo que é o papel dos séniores, do jogador sénior, na influência que pode ter no jogador de formação. Pode melhorar no papel que é da equipe técnica dos séniores com as restantes equipes técnicas da formação. Pode haver aqui um acumular de forças, porque cada um tem as suas ideias e obviamente que várias ideias juntas tornam-se certamente um clube cada vez mais forte. Acho que nesse sentido tem as pessoas a liderar este projeto ideais para fazer evoluir ainda cada vez mais, mas é um clube que já tem sucesso, que tem um nível de formação, por várias vezes compete sempre para o primeiro lugar, para ser campeão distrital, para jogar nos nacionais, como este ano tivemos a hipótese dos iniciados que se mantiveram. Tivemos os júniores a disputar uma fase final, tivemos também os juvenis com a possibilidade de lá ir, escolinhas então também num bom rumo. Portanto, é um clube que está muito bem organizado e muito bem estruturado nesse sentido. Sem dúvida nenhuma que, olhando aqui à volta, dificilmente encontramos um clube com esta organização e com esta estrutura. Agora, há sempre espaço para melhorar. E acha que é um clube que deve ter seguidores a nível distrital, com a estrutura a trabalhar conforme tem, que deve servir de exemplo para outros clubes? Sem dúvida nenhuma. Eu, se fosse Até porque temos o futebol em alteração, os campeonatos, os quadros competitivos em alteração, sendo o Lusitano e o Vilmoinhos com a estrutura que tem vindo a manter ao longo dos anos, serve de exemplo para o resto do distrito? Generalizando. Claro que sim, sem dúvida. Este é o verdadeiro exemplo de que ter formação vale a pena. Os pais estão imbuídos no espírito, participam, adoram ter os seus miúdos a jogar no Lusitano, vivem com o Lusitano, vivem com as vitórias não só do escalão de onde joga o seu miúdo, mas com os restantes escalões, com o plantel sénior. Eu participei e fui ver inúmeros jogos
da formação, e não passa pela cabeça de ninguém a paixão que os pais de jogadores que vêm oriundos de Santa Comba, de Lamego, da Guarda, a ligação que depois que os pais têm uns com os outros, depois o ambiente de festa que rodam, portanto, que estão à volta desses pais e das equipas onde jogam os seus filhos, é fantástico. E depois eles acabam também por se apaixonar pelo clube, também por lutar pelas vitórias do clube em qualquer escalão, seja na formação, seja no plantel sénior. Por isso é que torna o clube especial. Qualquer pessoa que faça parte começa a gostar e começa a se apaixonar, o que torna o clube cada vez maior. A equipa sénior foi buscar jogadores aos escalões de formação? Sim. Nós jogámos várias vezes. Nós temos, não lhe sei dizer, mas temos pelo menos 3, 4 jogadores dos júniores que foram campeões também com séniores. Participaram ativamente ao longo do processo de treino, a dia semanal, e em um ou outro jogo, quando nós sofremos ali uma série de lesões no nosso plantel, tivemos recurso do plantel júnior, que era um plantel de grande qualidade, acabou por fazer um campeonato na série Sul, na sua competição, em que sofreu 0 derrotas. Fez um campeonato fantástico, com N de golos marcados e 0 golos sofridos. Acabou o campeonato sem golos sofridos, ou com 1 gol sofrido, não me falhava a memória. Portanto, fez um campeonato extraordinário, com grande qualidade lá a nível de individual e coletiva também, bem orientados pelo João. E pronto, e sempre que sentimos necessidade, fomos buscar um ou outro jogador, e acabaram por 3, 4 jogadores serem campeões também, porque também participaram em situação de jogo. E a ambição do Rui Cordeiro vai até onde? A ambição do Rui Cordeiro... Fica por aqui no Lusitano de Vildominhos, ou qual é o sonho do Rui Cordeiro? O sonho é alto. Eu costumo dizer, e não são palavras minhas, o sonho comanda a vida. E portanto, enquanto eu sonhar, a minha ambição vai ser enorme. Agora, se me perguntar, obviamente, sonho a ser profissional, sonho. Disto sonho. Por isso é que eu abandonei o futebol como jogador tão cedo, porque percebi que não tinha qualidade técnica para ir mais longe enquanto jogador. Já tinha enganados muitos, dificilmente conseguiria enganar mais. Portanto, percebi que ao longo desses anos, com todos os treinadores que tive, fui ganhando deles, tirando deles um bocadinho cada um, toda esta paixão pelo treino. Depois tive a oportunidade, enquanto jogador também, já a trabalhar numa outra área diferente, numa área diferente. Tive a oportunidade de me licenciar também em desporto, que me ajudou a ganhar um outro know-how em termos de treino, de fisiologia de treino, de métodos de treino, que foi importante também. Depois, a partir daí, que estavam reunidas todos os ingredientes, achei que era a altura de abraçar a carreira, e por isso desisti de jogar e começar a treinar. O futuro próximo passa por Lusitano de Vildominhos na próxima temporada? Não é um dado adquirido. Estamos a falar, estamos a conversar, estamos a reunir, porque é uma mudança grande. O Lusitano há muito tempo que não está habituado aos campeonatos nacionais, apesar de já ter passado N de vezes por a terceira divisão nacional, uma vez até pela segunda divisão. Neste momento não está habituado. E neste momento temos que reunir e perceber quais são os honorários de toda esta competição da terceira divisão nacional, um campeonato mais longo, bastante diferente. Era preferível subir à terceira do que subir diretamente ao segundo, ou ao campeonato nacional de séniores? Se me dissesse, era preferível subir à terceira do último ano, deste ano que acabou agora, eu diria que não. Acho que a nível de qualidade não há de estar muito longe daquilo que são as 4, 5 primeiras equipas da divisão de honra. Não há. As 3 primeiras equipas da divisão de honra facilmente, num campeonato normal, se manteriam na terceira divisão nacional, que terminou este ano. Muito diferente daquilo que foi a terceira divisão nacional quando eu assumi. Equipas com outro gabarito, com outras condições, com outra história também na competição, e que todas elas também muito bem organizadas e estruturadas. Acho que foi diferente. Este campeonato da terceira divisão foi um campeonato para esquecer. Aquelas equipas que participaram, estão nomeadamente agora nesta segunda fase, andaram lá por andar, não é?
Não é benéfico para o futebol? Não acho que não é benéfico nada para o futebol. A forma como foi pensada a fase de acabar com a terceira divisão nacional. No entanto, os dirigentes decidiram acabar e nós, como agentes do futebol, estamos cá para acatar essas decisões e trabalhar nas que vierem a seguir. Mas o Rui Cordeiro sente condições para estar na segunda divisão nacional? Sim, com o Lusitano Vildominhos? Eu já estive a fazer uma previsão daquilo que são as equipas da terceira divisão do Campeonato Nacional de Séniores, que é assim que se vai designar. Não serão muito diferentes das equipas das quais eu participei no campeonato como treinador no São Pedro há 2 anos atrás. Essa experiência dá-lhe também... Sim. É assim, do ponto de vista do jogo, do ponto de vista da organização do jogo, eu entendo ser mais fácil trabalhar nessa divisão do que trabalhar no distrital. E ainda há tempos eu estava que foi organizado por parte da Associação Nacional de Treinadores, o Fórum de Treinador, e há tempos eu estava lá, estava a ouvir vários treinadores a falarem e alguns deles passaram pelo distrital e disseram: no distrital é que é difícil treinar. Aí é que é difícil treinar. Qual é a dificuldade? Pelas condições, são muitas. Pelas condições, pelos adversários, pelos jogos, pelo tipo de campos que encontramos ao longo de todas as estruturas. Todas as estruturas são diferentes e depois eu, na parte mais do treino, eu não consigo fazer uma observação de várias equipas da nossa competição, do distrital deste ano, porque de jogo para jogo muda bastante, a dinâmica da própria equipa muda bastante e não dá para lhe conhecer uma identidade. E nos campeonatos nacionais é diferente, já se treina com outra qualidade, os campos já são melhores, já se consegue perceber como é que a equipa A, a equipa B, a equipa C joga, quais são os seus momentos de jogo, a sua dinâmica, e aí é mais fácil treinar, os próprios jogadores gostam mais de jogar, há mais espaço, o futebol torna-se melhor, a bola anda mais no chão. Obviamente que aí é um pouco mais fácil porque as estruturas começam-se a organizar um pouco melhor para aí participar. Eu entendo que aí é mais fácil do que no distrital. Agora, se vai ser fácil a participação do Lusitano para o ano, obviamente que não, vai ser um campeonato diferente, que ainda não sabemos muito bem em que tipo de equipas, embora eu já tenha feito uma pesquisa, já sei mais ou menos quais serão, mas depende um pouco como elas se vão apetrechar, como é que se vão, que jogadores é que vão contratar, que campeonatos esperam fazer, se esperam subir, se esperam manter, se esperam não descer. Portanto, e vai ser um campeonato atípico, porque vai ter também, em termos de depois fase de subida, fase de descida, vai ser muito complexo, muito diferente daquilo que é a terceira nacional, não é? Há ali duas equipas, as duas equipas na primeira fase, se ficam em primeiro lugar, ok, vão lutar por um campeonato de subida e essas já não descem. Depois, do terceiro ao 10º lugar, todas elas vão lutar por um campeonato de descida, divididas depois ali em 2 séries, de 8 equipas cada. Depois tem que ser 20 equipas, descem as 2 últimas classificadas de cada série e depois os 6 classificados vão fazer outra competição na fase final para apurar 4 que descem, de 8, 4 vão descer. Portanto, vai ser muito confuso, tudo muito novo. E obviamente que ao longo da competição vamos nos ter que ir apercebendo daquilo que são a qualidade das outras equipas e depois a partir daí perceber que campeonato é que nós vamos fazer e o que é que nós, para que situação é que nós vamos lutar. E o que é que falta limar para que o Cordeiro fique com o Lusitano Vildominhos? Umas coisas, repare, como falámos aqui no início, toda esta semana tem sido um bocado de festejo, de refriar um pouco os ânimos. E portanto ainda não pensámos muito bem sobre isso, apesar de já termos reunido, já temos falado um pouco. Portanto há toda uma situação que vamos continuar a falar no que concerne a renovação com o atual plantel, com a aquisição de outros possíveis atletas, de organização, de estrutura, de condições de treino, toda uma envolvência que é fundamental e que eu penso ser necessária para a competição que vamos disputar. Voltando ao campeonato da Divisão de Honra que acabou de disputar, qual foi a parte mais negativa que notou? Em termos de equipa, qual foi, na sua opinião,
o negativo o Canas Senhorim ter descido foi uma surpresa? O Canas Senhorim ter descido foi uma surpresa. Sim, não. Não. Pela qualidade do plantel, pela história do clube recente, porque tinha vindo de uma terceira nacional e porque acabou por reunir ali um conjunto de jogadores interessantes. Depois sim, por toda aquela indecisão diretiva, sai uma direção, depois o próprio treinador é que tem que assumir essa direção, já é difícil treinar, então dirigir e ter que reunir todas as condições para que o plantel possa trabalhar em perfeitas em situações normais, torna-se muito confuso e aquilo deve ter causado ali uma instabilidade enorme que permitiu que o Canas fosse se calhar descendo ali na tabela classificativa. Eu não gosto de falar dos outros porque não conheço a realidade, eles saberão melhor do que eu, mas parece-me que toda aquela confusão, digamos, que houve ali, parte diretiva não criou estabilidade para que a equipa se conseguisse manter. E pronto, e acaba por ser divisão, portanto, junto a todas as outras que no início já se percebia, início não, pelo menos a meio já se percebiam que poderiam ser. Mas aquelas equipas que achou que não eram equipas deste campeonato? Que não eram equipas deste campeonato? Poderei dizer o Vozela, acho que estava um pouco, também se calhar pela crise que passa, por aquilo que consegue criar para os seus jogadores. Acho que não é suficiente para participar nesta divisão tão competitiva e acabou por não ser, apesar de ter um ou outro jogador interessante, apesar no início também de estar bem organizada pelo Chaves. Pronto, mas toda a instabilidade, todas aquelas bases que são necessárias para manter um plantel nesta divisão acho que não estavam criadas, e acho que pronto, e todas as outras, pois o Lamego também vive uma instabilidade diretiva muito, muito grande, não conseguiu se calhar este ano criar um plantel que noutras alturas, noutros anos conseguiu criar e sempre teve plantéis difíceis, e este ano também não foi um plantel muito fácil, criou dificuldades a todas as equipas grandes, e todas as outras que acabaram por descer. Agora acho que a partir dali acabou por fazer um campeonato surpreendente o Fornelos, apesar de que tinha uma boa equipa também, mas acabou por fazer um campeonato surpreendente. Depois já sabemos que Sátão, Castrodeiro, Moimenta e Lusitano poderiam ser as mais fortes. Agora foi o campeonato que foi, e acho que foi um excelente campeonato, o melhor de todos os anos, o mais competitivo, em que houveram ali 3, 4 equipas a lutar pelo primeiro lugar. A próxima temporada será mais competitivo com a vinda das equipas da terceira divisão nacional? Será mais difícil? Será um pouco mais competitivo, obviamente que será mais competitivo e certamente terá mais qualidade. Todos os jogadores que estão a jogar no campeonato nacional são de 4 equipas, baixam e passam a jogar ali no distrital. Obviamente que alguns ainda se poderão manter no nacional, mas certamente que trará mais qualidade ao campeonato distrital na divisão de honra. Por aí acho que beneficiou a divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, torna o quadro muito mais competitivo, as equipas são da região, obviamente que há mais adeptos no estádio, há mais derbys, e tudo isso dá mais emoção à competição. No âmbito das exposições, se não abraçar o projeto do Lusitano de Vildominhos, voltava a treinar na divisão de honra? Era algo que tinha que estudar. Eu, quando sou muito jovem nisto, não é? É a minha terceira época a treinar em equipes séniores, e eu, quando fui para São Pedro, fui porque acreditava que conseguia o objetivo do clube, que era manter a equipa no campeonato na terceira divisão, e conseguimos, e havia todas as condições para renovar e para ficar. Eu entendi que para eu ficar teria que ser com as minhas ideias, teria que ser dentro daquilo que eu achava ideal para disputar essa competição, percebendo que no ano a seguir iria ser mais difícil. A direção entendeu que não estavam reunidas as condições
para abraçar esse novo projeto e para ir de encontro às minhas expectativas. Eu, com a amizade que tenho com todas as pessoas, disse: não há problema nenhum, não sou imbecil, não quero estar a treinar por treinar. Sabia que era o meu primeiro ano a treinar no Campeonato Nacional da terceira divisão, no São Pedro. Se saísse, possivelmente não iria ter outro clube, porque mais ninguém me conhecia, mas mesmo assim decidi arriscar e disse que ok, ou vamos pelas minhas ideias e por aquilo que eu acho. Obviamente que tem que haver aqui uma simbiose e temos que comunicar e temos que limar aqui algumas agulhas. Nem tudo pode ser como eu quero, mas também nem tudo pode ser como o clube quer. Eu entendia que eram necessárias algumas reestruturações e se fosse assim, ok, eu continuava. Como vai ser também este ano. Eu entendo que são necessárias algumas reestruturações. Se for assim, se o clube entender que, ok, sim senhor, vamos, avançamos, tudo muito bem. Se não for assim, se eu entender que não estão reunidas as condições, eu não vou treinar só por treinar. Eu não quero estar ligado ao futebol só porque tenho que estar ligado ao futebol. Eu estou ligado porque quero, porque amo este desporto, porque o vivo com enorme paixão. Mas também pretendo que toda a competência que fui criando seja valorizada pelo clube e vão de encontro àquilo que eu acho que é necessário para disputarmos essa divisão. E se assim for, obviamente que com todo o amor e com todo o carinho que tenho pelo clube, pela direção, por estes jogadores, por toda esta massa associativa, obviamente que ficarei com todo o gosto e com grande paixão. Quero acrescentar ainda alguma coisa àquilo que já foi dito ao longo desta conversa para terminar? Agradecer a vossa presença, o trabalho que têm feito para dignificar o distrito a nível do futebol e não só. Agradecer também à direção do Lusitano a oportunidade que me deu de ser feliz, ainda tão jovem, e conseguir já um título. É com grande orgulho e uma enorme honra que vejo que eles apostaram em mim e que deram essa aposta como vencedora. Depois à minha equipe técnica, porque foi preponderante e foi fundamental para que todos juntos conseguíssemos estruturar o plantel e a equipa e também motivá-los para este sonho. E depois, por último, mas não menos importante, aos meus atletas, aos meus jogadores. Já lhes disse isto inúmeras vezes, mas não me canso de repetir. Foi para mim um enorme orgulho, uma grande honra liderá-los, orientá-los no percurso, e eles foram incansáveis, a tentar projetar as nossas ideias dentro de campo, porque vamos ser claros, nós como líderes orientamos, mas são eles os jogadores que dentro de campo dão a ideia que nós queremos e dão tudo por nós e lutam e vencem por nós e pelas nossas ideias. Portanto, se não forem eles, nós obviamente que não conseguimos nada, e se não forem eles, obviamente que os adeptos não se sentem apaixonados. Portanto, os meus jogadores foram incansáveis, têm um enorme caráter, foram fantásticos do primeiro ao último momento. Mesmo quando estávamos menos bem, eram eles que se revoltavam e que diziam: temos que mudar, e nesse aspecto foi um enorme orgulho, uma grande honra, e para eles o meu muito obrigado, ficarão para sempre no meu coração. E pronto, fica um pouco desta passagem do Lusitano Vildominhos nesta época 2012-2013. Mais uma vez os parabéns pela conquista ao clube e ao Rui Cordeiro. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço.